Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar de cinema, vamos falar hoje do filme da sessão Classiquíssimos, que passou na Estação NET Botafogo 1 nessa segunda-feira, dia 5 de fevereiro, tá? E foi o filme japonês de 1964 intitulado A Mulher de Areia, que não tem nada a ver com a Ruth, a Raquel, nem o Tonho da Lua, tá, gente? Só para vocês entenderem do que eu estou falando aqui. Não estou falando daquela novela que está passando de tarde na televisão, né? Pelo menos na época em que esse vídeo está sendo gravado. Bom, o que eu vou falar desse filme? É um filme preto e branco, tá? De japonês. Vou ter que dar spoilers aqui, tá? Então vocês já sabem que vão tomar spoilers aqui na hora de escutar, de ver esse vídeo, tá? E o plot do filme é o seguinte, é um cara que estuda insetos, eu acho que o cara que estuda insetos se chama entomologista, não é isso? Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí nos comentários, tá? E aí ele tá numa região de dunas próximo a uma praia, né? Onde o vento e a areia tomam conta de tudo, né? E ele começa a interagir com a população local, tem uma aldeiazinha próxima, né? E ele precisa, e ele está fazendo lá a pesquisa dos insetos dele lá, só que ele acaba perdendo o último ônibus para voltar para a cidade, para voltar para Tóquio, né? E ele precisa arrumar um lugar para ficar. E os moradores locais sugerem a casa de uma mulher que vive ali nas dunas, né? Só que a casa vive num buraco dentro das dunas e ele tem que descer numa escada feita de corda, né? No caso, né? E quando ele desce ali, né? Ele descobre uma mulher morando sozinha, né? Numa casa cheia de areia, que cai areia em cima da casa o tempo todo, a casa está sendo praticamente soterrada e ela precisa ficar cavando e tirando aquela areia dali, né? Para a casa não ser soterrada. Ela perdeu o marido e a filha, né? Numa tempestade, enterrou os dois ali e ela está vivendo de uma forma completamente solitária. Ela precisa cavar todo dia para tirar a areia dali, porque que as dunas, aos poucos, com o vento, estão soterrando a casa. E, na verdade, ela e os moradores da cidade atraíram esse entomologista para essa casa, né? Eles não botaram mais a corda, ele acabou ficando preso lá no buraco com a mulher. E aí, para ele cavar, ajudar a cavar também, ficar preso ali no caso, né? E aí começou um longo processo de cativeiro desse entomologista vivendo com essa mulher, né? E foi uma relação ali de muito amor e ódio, né? E muita areia no meio também, né? No caso, né? E ele, com o tempo, né? O entomologista descobriu, né? Que essa mulher tirava aquela areia dali, eles vendiam a areia, né? Para construção civil, né? Mesmo isso sendo uma coisa ilegal, né? Porque a areia de praia para construção civil, a gente se lembra do Palace 2 lá do Sérgio Naia, né? Que o prédio desabou, né? No caso, porque foi usada a areia da praia, né? Para fazer a construção do prédio, a gente se lembra muito bem disso, né? E só que eles ganhavam esse dinheiro de forma ilegal, né? E ele tinha que ficar ali, entendeu? Vivendo com aquela mulher lá, né? Ele chegou a se relacionar com a mulher, começou a ter uma relação meio que amorosa com a mulher, mas ao mesmo tempo a mulher mantinha ele em cativeiro, então era um negócio muito doido. Você tinha explosões ali, às vezes de amor e às vezes de ódio acontecendo naquele microcosmos ali, com a areia ameaçando tudo o tempo todo. E pior quando vinham os terremotos, né, que caía mais areia ainda, né, ainda tinha esse detalhe ainda. Ele chegou a conseguir fugir, né? Ele conseguiu fazer uma Teresa lá, como a gente fala, né? Que são aquelas cordas, né? Que o pessoal usa para fugir de presídio, né? Ele botou uma espécie de coisa de ferro, de ponta de ferro na corda que enganchou, né? Numa coisa que tinha lá em cima que descia, né? A comida e as rações dela, coisa e tal, né? Até a água, coisa e tal, né? Mas ele acabou caindo num banco de areia movediça, teve que ser salvo pelos locais e aí acabou voltando lá para dentro. O grande detalhe é que ele queria fazer uma armadilha para os corvos, né, no caso, né, para quê?
para botar uma mensagem de socorro no corpo, no pezinho do corvo, né, que usar o corvo como uma espécie de pombo-correio, né, para pedir socorro para sair dali. Mas quando ele faz essa armadilha, ele descobre uma mina d'água, né, bem no fundo da duna, né. E aí o que acontece? Aquilo ali vai ser o trunfo dele, né, porque naquela região a água é muito escassa, né, por causa das dunas, da areia, coisa e tal. E a ideia dele era vender a água, né, para os moradores da cidade, né, no caso, né. Só que ainda tinha a questão da mulher, mas isso logo acabou sendo de uma certa forma muito convenientemente resolvido. Por quê? Porque a mulher acabou engravidando dele e foi uma gravidez de alto risco, ela teve que ser içada e ser levada para o hospital, né? Ele conseguiu fugir, quando todo mundo foi embora, ninguém ficou perseguindo ele, né? Porque quando ele tentava fugir do buraco, os moradores da cidade perseguiam ele, né? Mas aí como eles foram socorrer a mulher, deixaram ele para trás. Ele chegou a conseguir fugir, ele chegou a voltar para o topo novamente, coisa e tal, né? Mas depois ele pensou bem, né? E pensou assim, não, eu vou ficar aqui, vou ficar vendendo areia aqui, continuando a usar o negócio de vender areia da mulher para ganhar uma graninha, e ainda vou vender uma água e vou ganhar muita grana em cima desses otários aí. Mas ele acabou ficando confinado no buraco fazendo isso, né? E desapareceu completamente da instituição de pesquisa dele, da universidade dele, coisa e tal, e passou a viver naquele buraco sozinho, sem mulher. Quer dizer, é isso, né, gente? É um filme que muito estranho, né, no caso, né? Conta essa história da duna, né? É um filme muito angustiante, porque tem areia para tudo quanto é lado, caindo em cima deles o tempo todo, ameaçando soterrar eles o tempo todo. Esse entomologista cercado, né, enclausurado por essa mulher e enclausurado pelos habitantes dessa cidade, nesse buraco onde estava essa casa, né? E no final das contas, de tanto ele ficar lá e de ver toda vamos dizer assim, o negócio que surgiu em torno daquele buraco, da venda de areia e de uma possível venda de água também que ele acabou descobrindo, né? Ele achou melhor ficar, entendeu? Ali e ganhar dinheiro com isso. E ele acabou, vamos dizer assim, ele acabou virando refém de si próprio. Se ele num primeiro momento ele era refém de outras pessoas dentro daquele buraco, depois ele transformou aquele buraco no seu próprio cativeiro, entendeu? E no meio de ganhar vida, entendeu? De ganhar dinheiro ali, mas pô, vivendo ali naquele buraco. Então eu não sei se foi muita vantagem não, de repente seria melhor ele continuar estudando os insetinhos dele lá, né? Mas sabe-se lá, né? Mas essa vamos dizer assim, é o plot do filme, tá? Um negócio um pouco pesado, né? Um negócio um pouco pesado, né? E uma vida, como a gente pode falar assim, muito precária, né? Porque você viver num ambiente que tem areia para todo quanto é lado, imagina você fazer sua higiene pessoal, tomar um banho, né? O filme aborda todas essas questões, beber uma água que é muito escassa, né? E viver num ambiente com água muito escasso, né? Então, quer dizer, o filme também ele levanta essas questões aí. Mas é isso, gente, eu não tenho muito mais o que falar desse filme, não. É um filme, no mínimo, curioso, um filme e muito, muito, muito angustiante, tá? Por toda essa situação da areia caindo e por toda essa situação do cara estar literalmente num buraco lá com a mulher, entendeu? E a mulher, ela precisava, né, de uma companhia, né? Mas só quando ela precisou de uma companhia, ela acabou também metendo o cara no cativeiro junto com os moradores da cidade, né? O cara caiu numa armadilha, caiu numa baita de uma arapuca, e quando ele teve condições de sair dessa arapuca, ele não saiu porque a arapuca já estava dentro dele, né? Isso é uma coisa que a gente pode também pensar assim de uma certa forma. Tá certo, gente. Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera para todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente vamos conversar sobre mais filmes com vocês aí, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.